Muito bem. Cadê a turma? Era 10 ou era 5? Foi 6? Ok, beleza. Bom, eu queria só fazer uma recapitulação. Como é que é? Recapitular. É isso mesmo, recapitular. Para a gente ficar bem ciente aí. Pena que o Major não está com áudio hoje. Queria ouvir dele também, mas deixa quieto. Nós fizemos começamos aí com a historicidade da igreja. Ah, é? Tu tá sem voltar? Tá com o link aí, não tá? É o mesmo link. É o mesmo link. Vamos ver aqui. Espera um pouquinho, mas já vou voltar aí. Você consegue. Bom, tá bom. Deixa eu fazer uma recapitulação breve com vocês aqui. Nós estudamos o nascimento da igreja, né? Se você conseguir lembrar aqui de cabeça. Onde tivemos ali as 3 contribuições, que foram os romanos, com a extensão do império, as estradas, né? Também a contribuição grega com a língua, né? Que foi a língua que veio para fazer a expansão do evangelho. Também tivemos a contribuição judaica, entre tantas coisas, o monoteísmo. Depois nós passamos pela influência helenística na igreja, né? A cultura grega que influenciou muita coisa, mas não é a nossa doutrina. O evangelho é cristão, não é grego. E aí estudamos um pouco dos patrísticos, né? Dos patrólogos, aquela inversão de valores de igreja e Estado, quando Constantino se aproxima e se aposta. Passamos pelo Império Sacrosanto, vimos a questão do Império Romano do Ocidente, depois os bizantinos, né? A ascensão bizantina como império e igreja. Vimos também a questão da Inquisição, a questão das cruzadas. Estudamos muita coisa também sobre alguns líderes que despontaram. Mas, ó, agora parece que chegou áudio aí. Ah, não, então não é o senhor, não. Não é o senhor, não, é outro áudio. Tá bom. Ok. Então, nós estudamos. Ok. Depois nós entramos na reforma magistral. Depois entramos na reforma do protéstil, né? Fizemos aí a via paralela, a reforma radical, a reforma anglicana. Então, é muita coisa que a gente conseguiu dar. Deve ter mais coisa que eu não estou lembrando aí, não. Mas eu queria, assim, só voltar um pouquinho para dar mais a última pincelada na via paralela, que eu não quero ninguém com confusão na cabeça. E depois não sabe explicar o que aconteceu. O que é que a história oficial, entre aspas, a história normal conta, né? Ela conta toda aquela linha que a gente vem trazendo do cenáculo até o Lutero, né? Então, tem várias coisas que a gente coloca. Tem a história contada pelo viés da Igreja Católica, né? onde eles assumem algumas coisas que aconteceram. Tem outro viés que é pelo protestantismo, que eles começam a meter o pau na igreja, parece que é mais um linchamento do que a história. Eu não entrei na história da Igreja Cópita. Eu não entrei. Tem um áudio aberto aí, em algum lugar, hein? Está vazando aqui. Acho que é o David. Aí, é o David. Eu acho que a Laura está apertando o botãozinho da hora lá. Então, eu não entrei na historicidade da Igreja Cópita. Eu não entrei na igreja
ortodoxa que deu a cisão em 1054. Eu não entrei na igreja armênia. São todos paralelismo. O problema é que a Igreja Católica, como foi a detentora da literatura por muitos anos, ela soltou a linha que interessava a ela. Glória a Deus, porque esse quadro foi mudando, livros foram descobertos, bibliotecas foram exploradas, Deus levantou pessoas, homens e mulheres, que pudessem analisar um pouco mais, e aí isso ficou mais aberto para a gente entender uns outros viés, para desmistificar outras coisas, né? Para corroborar verdades. Espera que meu som está ligado. Tá desligado aqui. Deixa eu ver se está ligado aqui. Melhorou bastante agora, pastorzão. Ah, tá. Estava desligado aqui. Então, assim, a história investigativa, ela vem para tirar essa imparcialidade. E eu confesso que tem coisas que eu na minha senda de historiador, que me arrepia, que me entristece, que me quebra expectativa. Tem hora que eu vou ouvir, por exemplo, ó, eu estive no país de Gales. Eu não sei quem aqui assistiu o meu documentário do país de Gales, apesar que eu fiz um documentário histórico, não foquei a questão do avivamento de Gales. Mas, por exemplo, no país de Gales, a gente tem ali o Robert Ivan, né? Que no final da vida ele ficou meio maluco, ele ficou ficou tonto, ficou fora de si. Ele só não fez besteira porque o pessoal cercou muito ele, e, como ser humano, ele assimilou demais o avivamento, que foi maravilhoso, que foi, a gente vai estudar ainda, vai ser a última parte. Por exemplo, o Parham, que foi aquele que Deus usou para incentivar a primeira língua estranha no período moderno, quase contemporâneo, ele teve envolvimento homossexual, né? Claro que foi liberto, aconteceu, aquele negócio todo. Você vê o caso de Ellen White, né, com algumas explicações que deixam em dúvida a cristandade, os teólogos, o viés de algumas... Então, você vai passando pela história, infelizmente, você vai descobrindo que o ser humano é ser humano. O ser humano é ser humano. É o Deus da história que mantém a sua história e que ele usa pessoas em certos momentos para manter a sua história. E são pessoas que muitas vezes estão ao ponto de serem usadas e ao ponto de ser descartadas também, não no sentido de Deus desprezar, mas que deu a sua contribuição, valeu, se ficar atrapalha, né? Tem gente que chega, tem que ficar um tempo embora, porque se ficar atrapalha o que fez. Então, assim, a historicidade ela é uma coisa muito complexa. Eu costumo dizer que a historicidade ela tem fragmentos, né? A história é contada a partir de fragmentos. O que é fragmentos? São pequenas bolinhas. De uma bolinha para outra, às vezes tem 1000 anos, né? Quando você consegue encaixar umas outras no meio ali, você consegue ter uma visão melhor do que está acontecendo. Então, para que você entenda muito bem, eu não entrei pela via copta, pela via armênia, pela via ortodoxa. Teria que ser uma faculdade de história. Aí tem que ser uma faculdade de história, tem que ser, porque vocês estão estudando um seminário que abrange muitas matérias. Então, tem que ser realmente uma matéria que fale, mas não se aprofunde muito. Caso vocês forem fazer história, então são 4 anos de história. Aí tem que estudar tudo, até a cor do casco do cavalo do Napoleão. Bom, na questão da via paralela, veja bem, eu estive na Nazareno de Nilópolis com educadores, professores. No dia estavam lá o Hélio Tomás, o Felipe Borduan, a professora Águida Silva, vários nomes da instrução nazarena estavam lá, como também de alguns metodistas e wesleyanos. Foram 4 horas de palestra, de portas fechadas, com educadores, eu junto com educadores, com pessoas que estão na área, e eu expus lá, durante 4 horas, a via paralela, com todos os gráficos, perguntas diversas que fizeram,
ninguém contestou a matéria. Acharam plausível e acharam coerente. Eu não estou querendo com isso ser dono da verdade. Eu estou trazendo uma linha de investigação histórica que até certo ponto ninguém conhecia. Que na nossa cabeça, a gente passou por Lutero, veio embora, varou no metodismo, no wesleyano, chegou até nós como Nazareno, depois lá do movimento de santidade com o Breese, lá nos Estados Unidos. E a história não é bem essa. Então, eu quero que entenda uma coisa. Quando eu falo que se nós não tivéssemos reforma, a gente era o que é porque é verdade. Nós viemos pela linha da Grã-Bretanha, enquanto que a igreja chamada oficial desenvolveu-se ao sul da Europa e ao norte da África, no Mediterrâneo, o nosso movimento veio pela Grã-Bretanha, ficou lá, até sair para outros lugares. E vocês estão tendo a oportunidade de estar com o autor do livro. Eu escrevi o livro sobre Ilha Paralela, tem 400 páginas. Estou aqui pessoalmente com vocês conversando sobre isso aqui. Que isso vai agora, inclusive a Nazareno, não sei se eu posso falar isso, mas acho que eu posso, acho que é a coisa que já está. Estão lançando uma enciclopédia, uma enciclopédia de verbetes, dicionário. E vai entrar o verbete via paralela. O doutor Vinícius me ligou, pediu que eu fizesse um verbete, eu mandei para lá, vai ser inserido nessa matéria, ou nessa enciclopédia. Então, assim, para ficar bem claro isso aí. Primeiro que nós não somos protestantes, né? Não há nenhum tipo de registro de protesto. O protestante está ligado especificamente à data de 1529, aquele movimento de Spira, lá na Alemanha. Né? Hoje costumo dizer assim, os protestantes, porque é uma linguagem, é uma figura, é igual o palestino. O palestino nunca existiu, foi Israel que deu o nome para eles, o apelido, pegou, nem eles sabiam que era chamado de palestino, nem eles sabiam que era chamado de palestino. Aí depois o Adriano colocou esse nome lá em Israel, ficou até hoje o pessoal que tem analfabetismo histórico fica falando isso. Então, é a mesma coisa de dizer, lá os protestantes. Nós não somos protestantes porque nós não protestamos contra nada. A gente não reformou nada também, né? O que nós fizemos foi o Wesley pegou os 39 artigos de religião do Crowley, enxugou o que não estava biblicamente correto e ficou com o biblicamente correto, né? Também, o Wesley, ele leu, como eu falei para você já, algumas coisas que a reforma oficializou. Tudo bem, que se ela fez isso, era bíblico, nada mais justo do que ele pegar. Mas se não houvesse as solas, não houvesse tudo que o lado bom da reforma trouxe, o Wesley estava no caminho. O Wesley já contestava algumas coisas na sua época. Ele não aceitava, por exemplo, o quietismo, porque, veja bem, o misticismo, que é uma coisa que é até boa, porque no Brasil esse nome ficou meio marginalizado, místico, mas o misticismo é o empírico, é o que você não vê, é sensorial, você sente, mas você não vê, é sensorial. O Wesley tirou do misticismo o quietismo. O quietismo foi uma forma de que ele contestou lá os moravianos em 1740. O pessoal ficar na contemplação. A contemplação, é o zen, é o ficar o zen e tal. Né? Então, isso é uma coisa que ele tirou. Na sua época, o Wesley lutou contra o iluminismo, as tendências antibíblicas, né, desse movimento, a questão do álcool, a lei seca, a humanização dos presídios, né? Os meios de graça. Olha só o que o Wesley fez. Ele não foi para o legalismo católico, que era previsto no Concílio de Trento, no artigo 9 e artigo 13, quando a salvação é pelas obras. Não foi para o antinomianismo, que é aquele pessoal que dizia, isso não tem nada a ver, e eles vulgarizavam a graça. Ele ficou no meio. Ele colocou meios de graça piedosos, que é o pessoal, e o mês de graça de misericórdia, que é o público. Então, você vê, um movimento super equilibrado. Quando a reforma acontece 200 anos antes, ela deixou muita coisa, entre elas coisas boas que o metodismo wesleyanos eles assimilaram. Então, há de se entender isso aí. Fazendo uma volta retroativa, eu tenho os wesleyanos nascendo como grupo em 1729, lá aqui em Oxford, né?
Atrás de mim está a Cambridge, a Universidade de Cambridge. Eu fiz um curso lá o mês passado. Aí, aqui, 1729, estão os wesleyanos, né? Você vai voltando à linha do tempo, você tem 1700, você vai ter os não conformistas já entre 1680 a 1700, os caras que não estão conformados com a forma com que o anglicanismo está levando a igreja, e aí você vai ter os avós de Wesley, você vai ter os pais de Wesley, né? Voltando para trás um pouco, você vai ter como fruto, como um fruto ascendente do não conformismo, você vai ter a briga puritana, como eu já falei que tinha 3 viés, né? Você vai ter a resistência anglicana, e é um ponto que eu quero colocar também para vocês entenderem isso aí. Quando fala católico, anglicano, hoje até que parece, David, que eles são iguais. Você vê a igreja católica, a igreja anglicana, às vezes não são. Eles diferem em roupa, em questão de imagens e até de liturgia. Mas como veio daquela historicidade católica, então eles chegaram chegam a se chamar de católicos, né? Então você vai ter ali, voltando atrás um pouquinho, a ascensão dos anglicanos, que é o que acontece com os anglicanos? Os anglicanos estão locados ao tempo do Henrique. É ele que vai lutar contra os... ele vai ser contra os católicos por causa do casamento que o Papa não aprovou. Ele vai ser contra os puritanos, que estavam nascendo ainda, né? Eu acho que ele nem... O nome puritano, ninguém falava na época ainda. O nome puritano foi depois. Tá? Ele vai... Essa ascendência aí, luterana, calvinista, ele vai ser contra, porque ele brigou com Lutero. Vai sobrar para ele a terceira via, que é os anglicanos. Lá na frente, quando a filha dele manda voltar entre aspas, protestantes, que eram os anglicanos, mas eles já vinham envenenados pelo calvinismo, ela percebeu o que ela faz. O que a Elizabeth faz? Ela vai por todo o reinado dando título a nobres para jogá-los no parlamento, gente que era anglicano, para defender o anglicanismo, para segurar o anglicanismo. Ela conseguiu porque ele está aí, ó. Está aí, a igreja anglicana está aí, não é nem católica nem puritana, ela está aí agora, está aí, ela conseguiu. Voltando atrás dos anglicanos ali, você vai ter até o ano 7º daquela era a igreja celta. A igreja celta, quando ela enfrentou a católica que chegou no 7º século, ela em vez de ir para vias de fato, lutar, ela se agregou nas montanhas. Ela ficou pelas montanhas. Ela não brigou, ela ficou lá. E ela, aos poucos ela desceu, ela se tornou anglicana. Por que então que a celta virou anglicana? É simples, gente. Porque quem estava no governo era anglos. Se fosse brasileiro, era brazuca. Então era anglo. O nome continuou como igreja, mas chamada de celta, de anglicana, porque os celtas, na verdade, não eram um povo. Celtas eram povos, eram vários. É igual brasileiros. Você tem nordestinos, você tem sulistas, você tem gaúchos, você tem não sei o quê. Então é isso aí, eram celtas. Voltando um pouquinho atrás dos celtas, você vai ter a inserção da igreja primitiva, chegando até o cenáculo. Então, veja bem, a gente não passa pela igreja católica. A anglicana passa por um período de quase 1000 anos, né? Mas é assim, ela passa assim, ela colou, presta atenção, por isso que é via paralela. Ela colou, e eu dei esses gráficos pra vocês aí. Eu dei todos esses gráficos, eu dei as duas, na verdade. Ela colou perto, ela chegou a se infiltrar, mas não conseguiu. Lá na frente ela saiu fora, né? O puritanismo encostou também, saiu fora, vingou o anglicanismo. E aí nasceu o não-conformismo, onde vem o movimento wesleyano, que vai para os Estados Unidos em 1784, 84, onde ela se firma como, aliás, 1771, né? Vai para lá. Em 1784 se torna igreja. Depois ela perde, o wesleyano perde o foco da santidade. 1835, Palmer e Sarah Palmer começam a buscar o avivamento atrás da santidade, da perfeição cristã de Wesley. Os grupos começam a frequentar essa casa, começa a crescer, começa a aparecer vários grupos com nome de metodistas, outros nomes que poderiam colocar lá, wesleyanos. No final do século, lá no finalzinho, logo após
a questão dos sulistas confederados, então surge a Nazareno, fruto de mais uma igreja que se uniram para dizer o seguinte, ó, a gente não quer mais o elitismo, a gente quer voltar aos princípios wesleyanos da santidade, perfeição cristã, e aí nasce esse movimento nazareno, que vai ser um dos precursores do movimento da santidade, que vai desaguar o Pentecoste do ano de 1900. Está pegando, pessoal? Como é que foi essa rede aí? Então é isso aí. Eu acho linda essa estirpe, né? Esse fio de escarlate que vem ligando toda a igreja que o Senhor queria, né? A igreja que manteve, né? A graça de Deus. Não só a Nazareno dessa época, mas tem a igreja de Cristo, algumas metodistas, por exemplo, a wesleyana, a episcopal, né? A igreja de Anderson, né? O ministério de Anderson, e aí a contribuição que deu, né, em teologia. Por exemplo, a teologia wesleyana é ela que rege as teologias hoje, a maioria. A Assembleia de Deus é a teologia wesleyana. A Igreja Batista Renovada, a Presbiteriana Renovada, muitas aí abraçaram a teologia wesleyana. Então, a contribuição é muito forte, por isso que vem esse viés. Ó, amanhã nós vamos estudar mais um pouco da última parte da reforma, que são os anabatistas, que é muito importante estudar, e já vamos entrar na era dos avivamentos. Depois, a metade da semana que vem vai ser avivamento, a última metade vai ser missiologia, aí termina no tempo de hoje com a história da igreja. Ok? Eu queria dar essa recapitulação para vocês terem uma ideia melhor. Quanto mais esgotar o assunto, mais fica claro na cabeça de vocês. Amém? Alguma dúvida aí? Algum comentário, alguma dúvida? Fica à vontade para a gente ir para os finalmente. Não, não? Beleza? Mas eu espero que você tenha entendido. Senão eu vou explicar de novo. Ok, pessoal.